Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 27, diz assim: Então regressaram a Jerusalém, e andando Jesus pelo templo, os principais sacerdotes, escribas e líderes religiosos aproximaram-se dele. Literalmente, esses homens aqui enquadraram Jesus, né? Chegaram ali e deram aquela enquadrada em Jesus Cristo. E perguntaram para Jesus, verso 28, com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Foi o questionamento dos líderes. 29, Jesus lhes respondeu: eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vou perguntar uma coisa. Respondei-me e eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. E a pergunta que Jesus fez está no verso 30. O batismo de João era do céu ou da terra? O batismo de João tinha origem divina ou origem terrena? O batismo de João tinha aprovação do Senhor ou era apenas coisa de um lunático comedor de gafanhotos e mel silvestre? Essa é a pergunta de Jesus para os líderes. Me respondam. 31, eles então puseram-se a discutir entre si. Se dissermos, é do céu, ele nos dirá, por que então vocês não creram nele? Mas se nós dissermos, é dos homens, eles temiam o povo, pois de fato todos consideravam João um profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. Na verdade, eles disseram, nós não vamos dar uma resposta, não queremos responder, vamos votar nulo nessa questão. E ele lhes disse, nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. O capítulo 12, ele é uma sequência, irmãos, nós vamos até o verso 12. Capítulo 12, verso 1, então Jesus começou a falar-lhes por parábolas. A quem? A esses líderes, a esses homens. Um homem, e aqui está a parábola, um homem plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e edificou uma torre. Depois arrendou-a a alguns agricultores e saiu de viagem. No devido tempo enviou um servo aos agricultores para que recebesse deles o fruto, ou seja, a parte do dono, né, a parte do arrendamento, a comissão que eles haviam combinado. Então mandou o empregado para receber o que lhe era devido. Verso 4, De novo, enviou outro servo, mas o feriram na cabeça e insultaram. Então, verso 5, enviou outro, mas eles o mataram. Também enviou muitos outros, dos quais uns espancaram e outros mataram. Verso 6, restava-lhe ainda o seu filho amado. Então, por último, o enviou a eles, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas aqueles agricultores disseram entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Portanto, o que o senhor da vinha fará? Irá e matará os agricultores e dará a vinha para outros. Verso 10, nunca lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Capítulo 12, verso 12. Procuraram então prendê-lo, mas temeram a multidão, pois perceberam que havia proferido essa parábola contra eles, e o deixaram, e eles se retiraram. Meus irmãos, Jesus, o servo, ele tem autoridade, amém? E se ele tem autoridade, ele pode desafiar os seus adversários. Só quem tem autoridade pode desafiar seus adversários e os seus inimigos. A gênese do texto dessa noite é sobre autoridade. E Jesus agora ele vai evocar essa autoridade. Jesus agora vai desafiar os líderes judeus com a sua autoridade. Jesus agora vai deixar muito claro para aqueles homens que ele é o Messias, que ele é o enviado de Deus e que a autoridade do Senhor repousa sobre a sua vida. Essa é a terceira vez que Jesus vai a Jerusalém. A primeira vez é narrada no capítulo 11, no verso 11, a entrada triunfal de Jesus. Ele vai, vistoria o templo, volta para Betânia. A segunda vez está no verso número 15, aonde ele faz lá a purificação do templo e depois ele ensina
Ele volta para Betânia e agora então é a terceira vez que Jesus se dirige a Jerusalém, é a terceira vez que ele está no templo. E esses líderes, irmãos, estavam com raiva de Jesus. Os fariseus, os escribas, os mestres da lei, eles estavam com raiva por aquilo que Jesus fez. O que Jesus fez, meus irmãos? Está no capítulo 11, do verso 15 ao verso 17. Jesus derrubou as barracas daqueles que vendiam, Jesus virou as mesas daqueles que vendiam pombas, aqueles que faziam o câmbio. Então Jesus limpa o pátio dos gentios e agora ele passa a ensinar. E essa atitude de Jesus trouxe ao coração desses líderes a raiva, acentuou a diferença, tanto que no verso 18 do capítulo 11, aqueles homens colocaram no coração que iriam matar Jesus. O verso 18 do capítulo 11 é explícito. Os principais sacerdotes, escribas, ouviram isso, o que Jesus havia feito, começaram a procurar um modo de matá-lo. E esse questionamento do verso 27 até o verso 33 é uma oportunidade que eles colocaram para pegar Jesus numa falha e poder então acusar e prender e matar Jesus. Notem que aqui há uma tensão entre os líderes religiosos e o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam decididos a matá-lo. O que precisava para matar Jesus? Reunir provas. Precisava reunir evidências. Eles precisavam de algo para poder então levar o seu plano a cabo. E esse questionamento que nós vimos no verso 27 em diante é justamente a brecha que eles estavam querendo abrir para poder então matar Jesus. Qual que é a questão deste texto? A questão é a autoridade. Essa palavra repete no verso 28, repete no verso 29 e no verso 33. Com que autoridade você faz isso? Quem te deu autoridade? Então, a essência aqui é sobre a autoridade que Jesus tem para fazer o que ele fez, purificar o templo e ensinar os gentios. Quem deu essa autoridade para Jesus? É isso que os líderes queriam saber. Nós temos aqui alguns fatos importantes. Primeiro, havia inimizade entre Jesus e os líderes judeus. Segundo fato, indiretamente, irmãos, esses homens reconheceram que Jesus tinha autoridade. Porque eles chegam e perguntam: quem te deu a autoridade? Então eles já haviam lido e percebido que Jesus agiu com autoridade. Porque, irmãos, virar a mesa dos cambistas, derrubar as cadeiras de quem vendia pombas, purificar o pátio dos gentios e ensinar, e fazer isso sozinho, o camarada tinha que ser corajoso. E Jesus fez tudo isso sozinho, e ninguém impediu. Por quê? Porque tanto as pessoas que estavam lá, eles reconheceram em Jesus a autoridade. Os próprios líderes reconheceram a autoridade de Jesus. O que eles vão fazer agora é tentar achar uma brecha para que Jesus pudesse dar a eles uma evidência sobre a questão da autoridade e eles poder pegar Jesus, condenar e matar. Outra situação que nós temos que deixar claro aqui no texto: Jesus toca a consciência daqueles homens. Porque a pergunta que Jesus faz sobre o batismo de João leva eles a uma reflexão da mensagem de João, como eles haviam entendido essa mensagem, a rejeição de João Batista, o que eles estavam fazendo com Jesus, a rejeição de Jesus. Jesus leva eles a uma reflexão, a uma questão de consciência. E Jesus sabe muito bem se livrar de perguntas capciosas. Alguém já fez para você uma pergunta capciosa e você não soube dar uma resposta e você se entregou na sua resposta? Jesus, ele percebeu, porque ele era Deus, a intenção, e ele então traz aqui uma resposta muito interessante para aqueles homens. Primeiro fator, primeira verdade desse texto, primeira realidade para nós pensarmos é justamente no fato de que Jesus, ele tem autoridade. Querido, isso é importante para a minha vida e para a sua vida. Você precisa sair do culto hoje aqui com essa certeza no seu coração e na sua mente. Sobre Jesus repousa toda a autoridade. Sobre a pessoa de Jesus está a autoridade divina, celestial, depositada, entregue nas mãos de Jesus.
Quando você sair do culto nesta noite, nessa semana que você vai enfrentar lutas e tribulações, você não precisa lutar tudo essas guerras e batalhas sozinho. Você pode lançar mão da autoridade de Jesus sobre a sua vida como filho de Deus, e você, em nome de Jesus e pela autoridade de Jesus, ir e lutar e vencer essas batalhas, essas lutas que você vai enfrentar. Nós temos que ter essa convicção de que o servo Jesus Cristo, ele tem toda a autoridade sobre os seus ombros e sobre as suas mãos, e ele, através da sua graça, nos alcança com essa autoridade, e nós podemos fazer uso dela para a glória de Deus. A pergunta era uma armadilha. Verso número 27, Jesus volta para Jerusalém, agora ele está andando pelo templo, os principais sacerdotes, escribas e líderes aproximam-se dele, e aqui há um embate direto, um embate ferrenho, e perguntam: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Irmão, se Jesus respondesse que a autoridade vinha dele mesmo, seria então uma oportunidade dos líderes acusar Jesus de ser um louco ou um revolucionário. Porque Jesus não veio de nenhuma escola rabínica, Jesus não tinha nenhum líder humano sobre a sua vida. Então como que ele chega no templo, ensina, discursa, prega? Só podia fazer isso quem tinha um mestre sobre si e estivesse debaixo da autoridade de algum mestre, fariseu, judeu, escriba daquele tempo. Mas Jesus não veio de nenhuma escola rabínica. Então se Jesus falasse: não, eu fiz isso porque eu tenho autoridade sobre mim, esses homens iriam então acusá-lo de ser ou um louco ou um revolucionário. Isso seria então uma brecha para prendê-lo e matá-lo. Mas se ele dissesse: olha, a autoridade que eu tenho é divina, eles iriam acusar Jesus de uma blasfêmia, porque Deus não havia dado autoridade para nenhum líder fazer aquilo que Jesus fez lá no templo, criar aquela confusão aos olhos deles. Então, qualquer resposta que Jesus desse com relação à origem da sua autoridade, eles já tinham então um argumento para poder prender e matar Jesus, mesmo que eles reconhecessem que Jesus tinha autoridade. Em lugar de responder então a pergunta, Jesus coloca para eles uma outra questão, verso número 30. E é nessa questão que Jesus então encaminha a discussão. Verso 29. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Se vocês me responderem, aí então eu falo para vocês com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. Na verdade, meus irmãos, a resposta dos líderes era a resposta de Jesus. Então o que Jesus pergunta para eles no verso 30? O batismo que João estava fazendo lá no Rio Jordão, ele era do céu, tinha autorização divina, vinha de Deus, ou era dos homens, vinha do próprio João? E aí esses líderes agora, eles ficam então na encruzilhada. Jesus joga o problema para eles, porque a resposta que eles dessem agora para Jesus, seria uma forma então, deles mesmos se incriminarem. Jesus deixa eles num dilema. A resposta traria um problema para eles. E qual que é o problema? Se eles dissessem: o batismo é do céu, tem origem divina, o que Jesus argumentaria? Por que vocês não creram no batismo de João? Por que vocês não se batizaram com João Batista? Notem, meus irmãos, que o batismo que João fazia era um batismo de arrependimento. A pregação de João era arrependimento, a mesma mensagem de Jesus. Então, se esses líderes dissessem: o batismo de João é do céu, veio de Deus, Jesus os interpelaria: por que vocês não creram no batismo? Por que vocês não se arrependeram? E mais ainda, por que vocês mataram João Batista? Porque de uma certa forma, eles quem entregaram João para ser morto por Herodes. Se há um batismo que vem do céu, por que vocês rejeitaram? Eles não poderiam dizer que veio do céu. Agora, segunda resposta: se eles dissessem é dos homens, é de origem humana, eles teriam um problema com o povo,
porque o povo reconhecia João Batista como um profeta. O povo, a multidão, reconhecia que João era um homem enviado por Deus. Então, se eles falassem que João estava batizando com autoridade humana apenas, o povo iria se revoltar contra eles. E aí então esses homens, para não dar uma resposta, para não admitir, para não dar o braço a torcer, para não reconhecer a dureza do coração, para não admitir que João batizava com a autoridade do céu, para não admitir que Jesus tinha a autoridade de Deus, o que eles fizeram? Depois de confabular ali entre eles, eles decidem se omitir no verso número 33. Eles dizem, não sabemos. Na verdade eles sabiam. Eles estavam deliberadamente mentindo, porque eles sabiam, eles só não quiseram dar o braço a torcer e reconhecer a autoridade de João como profeta, a autoridade de Jesus como Messias. Eles preferiram, meus irmãos, não reconhecer a autoridade de Deus que estava ali diante deles. E então eles disseram, nós não sabemos. E aí então Jesus disse, então nem eu vou dizer para vocês com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. E aí então aqueles homens se afastam de Jesus, porque eles não tiveram o intento deles realizado para que pudessem matar e crucificar a Jesus. Ao não responder, eles negaram a autoridade de João, negaram a autoridade de Jesus como Messias, e mantiveram, a intenção no coração deles de matar Jesus. Porque o capítulo 12, verso 12, diz, procuraram então prendê-lo, mas temeram o povo, pois perceberam que havia proferido a parábola contra eles, e deixando-o, retiraram-se. Eles não tiraram do coração o desejo de matar Jesus, eles apenas deixaram para uma outra oportunidade, poder prender e matar Jesus, e assim aniquilar o seu adversário. Uma outra questão, meus irmãos, para a gente pensar nessa noite, é a parábola dos agricultores maus, a partir do verso 12. E aqui, Jesus é direto. Essa parábola, irmãos, é uma parábola para atingir esses líderes. A parábola dos lavadores maus é uma parábola calculada, pensada propositadamente, para colocar naqueles homens e revelar para eles aquilo que Jesus sabia sobre eles. A parábola é específica contra esses líderes. Jesus, sendo servo, ele vai desafiar aqui os seus adversários. E ele conta então essa parábola de que um agricultor preparou uma vinha, plantou, arrumou, cercou, fez o tanque de espremer, colocou lá uma torre, e aí ele arrenda esta vinha para alguns agricultores. No tempo devido, ele manda um empregado para pegar o seu arrendatário, o seu arrendamento, o valor do arrendamento. Mas o que os agricultores fazem? Eles matam o primeiro servo, espancam, todos aqueles servos que o dono mandou. Por último, o dono faz o quê? Eu vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. Mas o que eles fazem com o filho? Eles matam o filho também. Então, irmãos, a parábola é muito simples. Quem é o Senhor, o dono da vinha? Deus. Quem são os arrendatários? São os líderes judeus. Quem são os empregados? São os profetas, o próprio João Batista, aqueles que vieram da parte de Deus, enviado para abrir a mente dos corações. Quem é o herdeiro? É Jesus Cristo, a quem eles mataram. A parábola ela é especificamente contra aqueles homens. Após calar os líderes, ele apresenta esta parábola para acusá-los daquilo que eles fariam. O que eles fariam, meus irmãos? Eles matariam Jesus Cristo. A parábola, além de ser contra esses líderes, a parábola também aponta para toda a nação de Israel. E um detalhe interessante, a nação judaica, ela é comparada a 3 árvores, podemos assim dizer. A primeira, uma vinha frutífera, antigamente. Antigamente, antes desse momento que Jesus está tendo essa discussão, Israel foi uma vinha frutífera.
Israel prosperou, Israel avançou. Agora, nesse momento em que Jesus está aqui discutindo com os líderes, Israel é uma figueira estéril. Lembra de domingo passado? A figueira que não tinha frutos. Mas no futuro, a nação de Israel se tornaria uma oliveira florescente. Então, Jesus previu para a nação de Israel um futuro glorioso. O fato é que aqui Jesus está trazendo verdades para aqueles líderes, aqueles homens que estavam rejeitando não apenas Jesus como Messias, mas rejeitando a autoridade de Jesus e tudo aquilo que eles poderiam se beneficiar dessa autoridade. Para a gente resumir, queridos, quais são alguns ensinos desta parábola dos lavradores maus? Deus prepara o povo para frutificar. Lembra de domingo passado? A figueira que não produziu frutos? Deus prepara a nação de Israel para dar frutos. Deus prepara a igreja para dar frutos. Deus quer que a gente frutifique. E como que nós sabemos que Deus prepara o povo para frutificar? Veja o que o dono da vinha fez. Verso 1 do capítulo 12. Um homem plantou uma vinha, primeira coisa, ele planta, depois ele cerca ao redor, depois ele cava um tanque para espremer as uvas, produzir o vinho, depois ele edifica uma torre, aí então ele arrenda esta vinha. Então Deus prepara, fazendo o quê? Plantando, cercando, fundando e edificando. Jesus plantou a igreja, Jesus edificou a igreja, Jesus sustenta a igreja com qual propósito? Que a igreja frutifique. A nação de Israel tinha que frutificar, mas eles não deram frutos. Segundo, Deus conta, Deus espera resultado, meus irmãos, Deus espera frutos, isso está muito claro no texto de Marcos. Deus queria que a nação de Israel frutificasse, Deus quer que nós como igreja frutifique, porque ninguém plantaria uma vinha e arrendaria se não esperasse fruto. Por que ele manda os empregados? Para receber a comissão dele, do arrendamento. Então, ele tinha a expectativa de fruto, de resultado. E sempre que a gente não frutifica, nós decepcionamos o nosso Senhor. Terceiro, Deus espera responsabilidade dos lavradores. Deus espera que aqueles lavradores zelassem, cuidassem daquela vinha, como se fosse deles mesmos. Mas eles se tornaram negligentes, então a negligência também é um problema sério para a nossa vida espiritual. Quarto, há uma tendência da natureza humana pecadora para apropriar-se daquilo que é do Senhor, principalmente a autoridade. O ser humano gosta de ter autoridade, o ser humano gosta de trazer para si coisas que são do Senhor. Nós gostamos de usar a autoridade, o nome do Senhor e coisas que Deus faz e reserva para Ele, nós tomamos muitas vezes para nós. Esses agricultores, ao matar o herdeiro e querer tomar a vinha, eles estavam querendo se apropriar de algo que era do dono da vinha. Quando os líderes matam Jesus, quando eles levam Jesus para a cruz, eles estão querendo se apropriar do poder e da glória que repousava sobre Jesus. Nós não podemos, meus irmãos, jamais nos apropriar daquilo que é exclusivo e pertencente ao Senhor. Nós não somos deuses, nós somos servos. Nós temos a tendência de perseguir aqueles que nos lembram do nosso dever. O que esses trabalhadores, os empregados foram fazer, os servos? Foram cobrar, olha, você tem que pagar a porcentagem para o dono da vinha. Você tem que, você tem um dever a cumprir. E o que os lavradores fizeram com os servos? Bateram, espancaram e mataram. O que a nação de Israel fez com os profetas que Deus mandou? Isaías, Jeremias, Oséias, matou os profetas. O que os líderes estavam fazendo com Jesus agora, meus irmãos, que foi enviado por Deus? Mataram. Nós temos que cuidar. Nós temos deveres. Esses deveres, quando eles são lembrados, muitas vezes nós não gostamos. Quando o pastor pega pesado no sermão, Quando o pastor pega pesado na mensagem, às vezes a gente não gosta muito, Eu também não gosto muito quando vou ouvir alguma mensagem, algum congresso e a palavra pega. Mas nós temos que dar ouvidos, irmãos, àqueles que nos lembram dos nossos deveres. Outra coisa, nós temos a tendência de pensar que pela força nós podemos tomar posse e nos apropriar
daquilo que apenas nos é cedido. A vinha foi alugada, foi empleitada para os trabalhadores, mas pela força eles queriam tomar posse. Tem algumas coisas que Deus dispensa sobre nós, mas nós não podemos nos apropriar de algumas dádivas que Deus coloca sobre as nossas vidas. No final, haverá castigo para os malvados. No final, haverá castigo para aqueles que forem infiéis. Qual que é o castigo que Deus vai trazer para esses arrendatários? Verso número 9, portanto, o Senhor da vinha vai fazer o quê? Ele vai matar os agricultores e vai dar a vinha para outros agricultores. Então há o castigo para aquele que for infiel. E uma outra verdade é que outros vão entrar e vão tomar posse da herança. Quando eu rejeito a salvação que Jesus está oferecendo para mim, Deus vai pegar essa salvação e vai disponibilizar para outra pessoa. Quando eu rejeito a autoridade de Jesus na minha vida, Jesus vai se tornar autoridade na vida de outra pessoa. Eu vou seguir sem Ele, sem a sua bênção, sem o seu cuidado, sem a sua provisão. Mas Ele vai estar abençoando outra pessoa que se submete a essa autoridade. Se nós somos arrendatários, negligentes, maus, né, se nós somos omissos, se nós tomamos, né, posse à força daquilo que é do Senhor, Ele há de fazer justiça. Quando alguém rejeita a salvação que Jesus está oferecendo, no dia do juízo Ele vai tomar conta de cada pessoa. Qual que é o significado dessa parábola para Israel? Eles tinham gozado de privilégios, de proteção na terra de Canaã. Eles tinham sido cercados de bênçãos. Eles tinham sido orientados pelos profetas, mas eles esqueceram de tudo isso. Eles não valorizaram aquilo que Deus havia dado para aquela nação. Israel não deu um fruto aceitável ao Senhor. A figueira que nós vimos no domingo passado. Israel perseguiu, matou os seus profetas. Israel está sob a reprovação de Deus. A parábola traz esse entendimento para Israel. E eu, irmãos, aplico também isso para nós como igreja. Muitas vezes, nós como igreja somos infiéis ao Senhor. Muitas vezes, como igreja, nós somos igual ao povo de Israel. Muitas vezes, nós como igreja, somos negligentes como a nação de Israel foi negligente. E para nós hoje, para nós discípulos e cristãos, o que essa parábola dos lavradores nos ensina? De maneira bem resumida, Deus nos tem cercado de cuidados. Você consegue ver o cuidado de Deus na sua vida? Você consegue ver a mão de Deus na sua vida? Até quando as coisas dão erradas? Até quando a gente vive por situações e realidades que a gente não esperava, não planejava. Mas, irmãos, quando a gente está nas mãos de Deus, quando a gente está sob a autoridade de Jesus, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, até os planos que dão errado, dão certo. Até aquilo que dá errado, lá no final, Deus tem uma bênção dentro desse processo todo. Por quê? Porque Deus nos cerca de cuidado, de privilégios. É um privilégio nós estarmos aqui, é um privilégio nós termos provisão, sustento, saúde, família, trabalho, emprego. Irmãos, são muitos privilégios que Deus nos concede. A salvação, o maior privilégio de todos. A graça de Jesus. Poder declarar que no meio de todas as tribulações que a gente vive, eu sei que no dia final eu vou descansar com o Senhor. Eu sei que depois da minha morte eu vou ter o privilégio de estar na eternidade junto com o Pai. Esse é um privilégio que nem todo mundo tem, mas nós temos esse privilégio. Nós temos também responsabilidades de dar frutos para a glória de Deus. Vamos frutificar, meus irmãos. Uma outra lição para nós: Deus levanta servos para nos exortar a esse respeito. Deus coloca um irmão na sua vida para te aconselhar, para orar por você, para puxar sua orelha também. Quem tem um irmão puxador de orelha aí? Você tem um irmão puxador de orelha? Agradeça a Deus por esse irmão, por essa irmã. Agradeça pelos conselhos, agradeça pelas orações, agradeça por tudo que Ele tem feito por você. Deus levanta servos, e quando eu falo servos, não é só o pastor, não é só os diáconos, não é só a liderança. Deus coloca servos, homens e mulheres ao seu lado, para te ajudar, para te abençoar, para te fortalecer, para te carregar no colo, e se necessário for, para te exortar, dizendo: meu irmão, o caminho é esse, é por aqui que você tem que caminhar, Deus quer que você vá nessa direção, não se afaste do Senhor. Deus até isso
é bondoso para conosco. Uma outra aplicação para nós: muitos maltratam e desprezam esses servos. Eles não ouvem a sua mensagem. Isso é uma realidade. Quantas pessoas não dão ouvidos? Quantas pessoas não dão atenção? Quantos desprezam, né? Quantos se afastam? Quantos preferem estar cercado de muitas outras pessoas, em vez de estar cercado de homens e mulheres de Deus? E uma última aplicação da parábola para nós: aquilo que nós rejeitamos pode ser dado para outras pessoas. Aquilo que você joga fora, que vem de Deus, vai ter alguém lá sedento para receber. Lembra da mulher Sírio-Fenícia, que comia as migalhas que caía da mesa do Senhor? Lembra da parábola? Lembra dessa história da mulher Sírio-Fenícia? Eu não posso tomar o pão da mesa dos filhinhos para dar para os cachorrinhos. Mas a mulher disse: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Então, quando você rejeita o pão que Deus te dá, tem alguém lá sedento e faminto para receber esse pão, no sentido de bênçãos, provisão e cuidado de Deus. Quando você se afasta do Senhor, tem muita gente que está sedenta para receber a bênção do Senhor. O texto termina, meus irmãos, com uma outra parábola. Verso 10, 11, 12, é uma segunda parábola dentro dessa parábola. Verso 10, 11 e 12, Jesus fala assim: vocês nunca leram: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Citando o Salmo 118. Então procuraram prendê-lo, mas temeram a multidão, e aí saíram de fininho, esperando uma oportunidade melhor. Então, a parábola da pedra rejeitada. E aqui Jesus abre o verbo. Aqui Jesus deixa mais clara ainda a mensagem. Quando ele cita o Salmo 118, que é o Salmo messiânico, ele está dizendo literalmente para aqueles homens: galera, eu sou o Messias. Eu sou a pedra angular que vocês estão rejeitando. Eu sou o enviado de Deus e que vocês não estão reconhecendo. Sobre mim está a autoridade que vocês não estão querendo se submeter. Eu sou aquele que é enviado de Deus. Entendam isso, compreendam isso, aceitem essa verdade. Mas eles rejeitaram naturalmente esta verdade. Então essa parábola traz para a gente 3 ensinamentos bem simples. Primeiro, Jesus é rejeitado. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, foi examinado por aqueles líderes. Mas em lugar de aceitar o Cordeiro de Deus, Jesus como Messias, eles rejeitaram. Mandaram o Cordeiro perfeito embora. Não aceitaram Jesus como Messias. É trágico, meus irmãos, quando pela tradição, quando pela religiosidade. É trágico quando pessoas, por não abrir mão de valores humanos, trocam Jesus por essas coisas e por esses valores. Quantas e quantas pessoas deixaram de andar com Jesus por questões de tradições, questões religiosas, questões familiares e um universo tão grandioso de tradições. Esses líderes estavam rejeitando o Messias, o Filho de Deus, por conta da sua tradição religiosa. Como é triste, lamentável ver pessoas deixando de seguir a Jesus para manter agarrado a tradições vazias, rejeitando a verdade e não recebendo a salvação de Jesus. Segunda verdade, Jesus conhece as intenções do coração. Jesus tinha plena convicção que aqueles homens queriam matá-lo. E nem por isso Jesus foge desse embate ou Jesus muda o seu plano. Ele vai até o final, porque ele sabia que a sua morte também estava dentro dos planos de Deus. Embora querendo prender Jesus, eles não seguiram agora esse plano, mas eles não tiraram do coração esse desejo. Eles apenas adiaram para uma ocasião futura e oportuna. E essa ocasião vai surgir com Judas, que nós vamos ver depois lá na frente. Jesus conhece a intenção do nosso coração. Jesus sabe se aquilo que nós estamos fazendo é para a glória dele ou se é para a nossa glória. Jesus sabe se aquilo que eu estou fazendo é para honra do Senhor e para benefício do reino ou é para ter vantagem própria. Ele conhece, queridos, todos os nossos corações. E último, Jesus se declara como Messias. Ele cita o Salmo 118, que é um salmo messiânico, e ele aplica esse salmo para si mesmo na figura da pedra angular que foi rejeitada pelos seus construtores. E agora então, não há mais dúvida nenhuma.
Jesus declara guerra àqueles homens. Jesus vai para o embate final. E agora então, o ministério de Jesus, o caminho de Jesus, vai seguir até ele chegar na cruz. Por que ele faz isso, queridos? Porque ele tem autoridade. E ele tem autoridade para desafiar os seus adversários. E ao mesmo tempo que ele tem autoridade para desafiar os adversários, ele tem autoridade para reger e dominar sobre as nossas vidas e tudo aquilo que a gente está vivendo. Para finalizar, 5 aplicações mais pontuais. Primeira delas, alguns preferem não enfrentar a verdade. Aqueles homens fugiram da verdade, fugiram da pergunta de Jesus. Para não falar a verdade, eles deram uma justificativa. Então muitos homens, ainda hoje, mulheres, enfim, a humanidade, não querem enfrentar a verdade. A verdade amedronta, a verdade afugenta, a verdade inibe. A verdade, irmãos, impacta a vida das pessoas. E para evitar enfrentar a verdade, muitas pessoas fazem malabarismos. E no final, ficam sem nenhuma resposta para dar, ou nada a dizer. E isso vai acontecer na eternidade. Muitas pessoas que hoje não estão assumindo a verdade da palavra de Deus nas suas vidas, ficam dando desculpas e justificativas. No dia da eternidade, quando Deus se colocar como juiz, essas pessoas vão estar caladas, porque elas não vão ter uma resposta para o Senhor, porque elas se omitiram, elas não enfrentaram a verdade. Segunda aplicação, enfrentar a verdade exige humilhação, exige humildade. Enfrentar a verdade exige reconhecer que nós podemos estar errados, equivocados e enganados. Enfrentar a verdade, irmãos, muitas vezes é dar o braço a torcer. Enfrentar a verdade é estar disposto a viver a verdade e na verdade. Nós temos que ter essa disposição. Terceira aplicação, aquele que foge da verdade se torna infeliz, porque a sua consciência vai lhe acusar diuturnamente daquilo que ele rejeitou, daquilo que ele negou. A melhor coisa que nós temos que fazer é encarar e viver a verdade. Quem foge dela se torna infeliz. Quem segue a verdade tem um futuro abençoador e brilhante diante de si. É sempre melhor, irmãos, agirmos na verdade, é sempre melhor falarmos a verdade, é sempre melhor pregarmos a verdade, porque a verdade nunca vai ter nada para nos acusar. Mas o erro, a mentira, sempre vai ter algo para nos acusar. 4. Deus quer nos cercar de cuidado para que nós possamos dar frutos para a sua glória. Deus quer cuidar de você. Deus quer abençoar você, sua família, sua casa, seu lar. Deus quer ser como um jardim ao seu redor, para que você possa produzir frutos. E último, ao rejeitar Jesus, rejeitamos a verdade. E se rejeitamos a verdade, vamos viver no erro e não frutificaremos. Que você possa reconhecer a autoridade de Jesus na sua vida, que você possa viver debaixo dessa autoridade, em verdade, para a glória de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, reconhecemos em Jesus a autoridade dos céus. Reconhecemos em Jesus a autoridade divina. Queremos nos submeter a esta autoridade. Queremos estar debaixo dessa autoridade, para não nos tornarmos inimigos de Deus, e sermos então confrontados, como foram aqueles líderes, com a verdade. Que nós possamos nos humilhar ao Senhor, entregar a nossa vida a Ti, e nós possamos dedicar ao Senhor as nossas vidas, nosso coração, possamos frutificar para o Teu reino e para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.